Olá, você está no programa Conta as Bênçãos, um programa onde as pessoas vêm para contar as suas bênçãos, os milagres, aquilo que Deus tem feito na vida delas. Hoje eu estou com um pastor, uma pessoa muito especial que eu conheço já há 20 anos. E você vai conhecer quem é daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Conta as bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos. E o nosso programa Conta as Bênçãos pode ter também a sua participação. Escreva para a gente, programa contasbênçãos@gmail.com, e você venha contar também a sua bênção, ou escreve a sua bênção para a gente poder ler aqui. Hoje, como eu prometi, estou com uma pessoa muito especial, o pastor Mauro de Freitas. Muito obrigado, pastor, por estar aqui. Obrigado. E ele tem uma história incrível, uma história maravilhosa, e vocês vão conhecer agora. Mas, pastor, você está aqui na igreja Batista Getsemane, né? Isso, há algum tempo, depois você conta pra gente há quanto tempo. Mas eu queria que a gente começasse realmente do princípio, do começo, como diz o outro, né? Vamos começar do começo. Começar do começo. Né? Você se converteu adulto, mas você é nascido na igreja. Como que é essa história? Na verdade, eu venho de uma linhagem de judeus cristãos, e então já 5 gerações, até a minha, somos todos servos do Senhor Jesus, né? E eu, com 13 anos, eu nasci no Evangelho. Eu me lembro... Em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Eu me lembro que, ouvindo umas irmãs já da velha guarda da Assembleia de Deus, contando... As irmãs do Coque. As irmãs do Coque, é verdade, do culto de oração. Do culto de oração. Contando que mamãe recitava salmos e provérbios para mim dentro da barriga dela. Oh. No início eu não entendia por que é que eu tenho tanta facilidade de lembrar da palavra. Então depois que eu fiquei sabendo dessa notícia, me alegrou muito o coração saber que mamãe recitava salmos e provérbios. Uau. Contava a história de Jesus para mim, eu ainda no ventre. Então toda essa bagagem que o Senhor me deu, né? Eu ainda era informe aos olhos dos homens, mas na verdade eu já recebi essa bênção. A palavra do Senhor. A bênção de Deus. A palavra do Senhor. Mas aí você nasceu no Evangelho, Sim. Mas aí aos 13 anos... Aos 13 como é que foi essa história? Pois meu pai é um policial civil, e papai foi nomeado e transferido para uma cidade do interior de Minas Gerais. E houve um desentendimento, a princípio normal, e eu então comecei a optar por não voltar à igreja. Todo mundo sabe que nessa época o assembleiano não podia jogar futebol, não podia ir à praça, não podia nadar em piscina. E eu fui convidado para ser goleiro de um time de futebol. E aí meu pai, como um assembleiano que até então eu entendia que fosse, me proibiu e eu fugi e fui lá jogar. E isso aí desencadeou um problema sério de relacionamento que me levou à saída da igreja, me levou ao mundo do crime e das drogas, né? Crime e droga. Crime e droga, isso mesmo. Você vê que coisa séria, né? Quando a gente não administra bem essas coisas com os jovens da igreja, né? É verdade. Eu não tinha a maturidade de decidir. E quando o pastor Jorge fala assim, antes do teu filho acreditar em Deus, ele acredita em você, isso era muito forte em mim. E eu simplesmente perdi a minha referência completamente. E na busca dessa referência, eu caí no mundo das drogas e... Pois é, Mauro, e muita gente teve esse problema, né? Nessa época, né? Sim. A década de 80 foi uma década de degradação familiar, uma coisa absurda. A inserção nas drogas, ela se dá, na sua grande maioria, por frustração familiar.
É uma grande maioria. E isso não é um privilégio de quem não é de igreja. Não, acontece também em quem está dentro da igreja, Sim, que foi exatamente o seu caso. Aconteceu comigo. Você foi educado na palavra, cantando os hinos, claro, vivendo a igreja e ao mesmo tempo... Claro. Eu me lembro de um episódio que marcou muito a minha vida, foi quando eu comecei a fumar e meu pai me viu fumando na rua. Hoje, pastor, eu tenho uma filha de 16 anos e a minha linguagem com ela é outra totalmente contrária. Eu me lembro que o papai me viu fumando, então ao invés dele me instruir, dizendo que aquilo não era... Eu tinha 13 anos, mas eu não conhecia o mundo. Eu sempre vivi na igreja. Então ao invés dele ensinar, falou, olha, isso aqui não é bom e tal, ele virou e falou assim, a próxima vez que eu estiver fumando, eu vou te fazer comer 2 cartelas de cigarro. Aí eu, na minha ignorância, falei, então ele vai fazer eu fumar, vai fazer eu comer 5. E aí desambei a fumar. Quem é dessa época lembra muito do Arizona, Ministry e Continental. Eram cigarros... Não. Dispensa comentários. Então, era uma época que se fazia muita propaganda disso, né? E isso era liberado. Hoje é o contrário, né? Graças a Deus. Isso mesmo. E aí, a minha porta de entrada para o mundo, para a obscuridade, né, da sociedade foi esse episódio. Aí você ficou nessa, você falou até que idade? 27. E como é que aconteceu essa mudança, essa volta para a igreja? Na verdade, pastor, eu fiz um trato com Deus de não ficar lembrando disso. Porque chegou um momento que não fazia sentido mais eu viver. Não tinha sentido. A vida já não tinha sentido mais para mim. Né? Os meus familiares, eles diziam que iriam me encontrar de 2 formas. Ou morto, ou com a pena de 30, 40 anos de prisão. Então a vida perdeu sentido. Funcionário concursado da Fazenda Estadual, né? E assim, ganhando muito dinheiro. E na verdade um dia eu decidi, falei, olha, eu acho que não faz sentido mais viver, eu vou morrer. E marquei meu suicídio para sexta-feira, só isso. Com 27 anos. 26 para 27. 26 para 27. Isso aí. E aí, dentro do ônibus, eu não me lembro por que eu tinha ido trabalhar de ônibus, que geralmente eu não ia. E dentro do ônibus, uma menina de 16 anos entra no ônibus, atravessa a roleta e vem ao meu encontro. E vira para mim e falou assim, moço, você vai na minha igreja? E o que mais me chama a atenção, pastor, é que ela não me conhecia, porque se ela me conhecesse, ela não chegaria perto de mim. As pessoas tinham medo de olhar para mim. Então, eu vivia só por isso. Eu vejo as pessoas dizendo assim que fulano está sendo influenciado pelo demônio. Eu era um demônio em pessoa. Essa era a referência das pessoas que tinham de mim. Então as pessoas não aproximavam de mim. E essa menina aproximou. Ela aproximou e quando eu olhei para ela e vi ela dialogando comigo sem me conhecer, eu disse para ela, falei, eu não sabia o nome dela, depois eu vim a conhecer 10 anos depois, já ordenado, né, pastor. E eu virei para ela e falei, menina, você é muito atrevida. E você está conversando comigo porque você não me conhece. Porque se você me conhecesse, você não chegaria perto de mim. Mas por causa do seu atrevimento, eu vou na sua igreja. E aí pergunto para ela com um folhetinho compreendido na mão, pergunto para ela onde é que é a igreja dela. Então ela me informa que é a comunidade evangélica Ágape, que começou na Tomé de Souza, lá na Savassi. Hoje é uma igreja em células que está aqui em Belo Horizonte, em cima do túnel da Lagoinha. E foi nesse período em que o Senhor me restaurou. Ela encontrou comigo na quarta, eu me converti na quinta, aí na sexta não teve suicídio. Nada de suicídio, graças a Deus. Graças a Deus. Olha que coisa, Deus providenciou. Isso. Deus providenciou o seu resgate. Sim. Deus já sabia o que você estava planejando, que seria, o que ia realmente acontecer, né? Graças a Deus por essa bênção dessa menina. Por isso que eu quero até falar com os nossos telespectadores. Olha que bênção, gente. A gente deve investir, olha, nesses adolescentes, nesses jovens. Você vê um jovem se perdeu por falta de sabedoria de um adulto. Mas olha só o que um outro jovem vem e faz. Uma moça de 16 anos aborda ele e convida ele para ir à igreja. Olha só como os nossos jovens são importantes. E você sabe que a maioria dos jovens, das pessoas, ou aceitam Jesus, ou voltam para a igreja justamente
nessa época. E se voltam para Deus nessa época. Por isso a gente dá muito valor nos adolescentes, nos jovens, né? Nele está a força. É verdade. E na verdade, pastor, a complexidade de chegar até mim é porque eu conhecia a palavra. Conhecia mesmo. Então, quando alguém vinha citar a palavra para mim, eu já sabia o restante do texto. Então, não resolvia. O sujeito virar para mim e falar assim, igual aconteceu do presidente da mocidade, virar e falar assim, você vai para o inferno? Eu já sabia a resposta para ele. Mas, pastor, o que me encantou no Evangelho foi a simplicidade de comunicação. Hoje, depois de ter passado pela faculdade de teologia, uma opção minha, começado minha pós em psicologia pastoral, eu percebo que o anunciar do Evangelho é simples. Quanto mais você aprofunda na palavra, mais simplicidade você encontra. Então, a simplicidade daquela menina me chamou a atenção. Ela não me acusou. Ela não disse que eu ia para o inferno. Ela não disse que eu ia para o céu. Ela simplesmente me fez um convite. Simples e direto. Você vai à minha igreja? Mas numa ingenuidade. Assim, numa cumplicidade com o Evangelho. Ela simplesmente transmitiu aquilo que de melhor ela tinha. Ela entende qual é o papel dela. O papel dela é convidar, chamar para estar na igreja, que Deus vai fazer a obra. Ela acredita nisso. Acabou. Seja com quem for. Acabou. Essa é a simplicidade do Evangelho. Abrangente do Evangelho, né? Ele é, ao mesmo tempo que é extremamente complexo, teológico, profundo, ele também é simples. Simples na sua transmissão do evangelismo. A gente não precisa transmitir dogmas de livros dessa espessura. Sim. A gente precisa transmitir a verdade que está no nosso coração. Sim. Que era o que tinha naquela moça. Ela sabia que a verdade estava no coração e ela queria passar para esse moço. Que era você, que estava lá. Paulo vai dizer isso, né? Que nós precisamos estar prontos quando questionados a nossa fé. E naquele momento, ela foi questionada. Exatamente. Porque quando ela olhou para mim, ela viu essa questão tão latente, né? Mas, Mauro, nós vamos voltar no segundo bloco e ele vai mostrar pra gente, em alguns testemunhos, que eu já sei quais são. São 2 testemunhos extraordinários que ele vai contar pra gente no segundo bloco, que ele vai mostrar que a sua fé foi botada em prova, né, velho? Oh, Jesus! Agora sim, né? Então fica aí, não muda de canal, volta, que a gente já tá aí, daqui a pouquinho. Quantas bênçãos